Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en San Marcos, Haití, É para mim um privilégio muito grande estar com vocês aqui em São Marcos, Haiti, para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino y ver en qué dispensación nos encontramos e ver em que dispensação nos encontramos y así conocer el programa divino e assim conhecer o programa divino correspondiente a la dispensación vigente correspondente à dispensação vigente para este tiempo. para este tempo. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para essa ocasião é el misterio de un cambio de dispensación. o mistério de uma mudança de dispensação. Para poder comprender el misterio de un cambio de dispensación, Para poder compreender o mistério de uma mudança de dispensação, tenemos que ir a través de la Escritura temos que ir através da Escritura y ver lo que fue un cambio de dispensación en el pasado. e ver o que foi uma mudança de dispensação no passado. Dice el apóstol San Pablo Diz o apóstolo São Paulo, en Efesios capítulo 3, verso 1 al 12, em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 12, de la siguiente manera. da seguinte maneira: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos leyendo escrevi. cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A pouvoir Saint-Esprit a dévoilé par moun, li mette à part pour servir la porte à prophète. que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Bonne nouvelle là, moun qui pas yo gen pouvoir recevoir ensemble avec yo portion qui pour yo dans bien bon Dieu. y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, E coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho, Ensemble avec yo dans même promesse bon Dieu te faire. del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, A mim, o menor de todos os santos, Moun qui pi petit dans tout peuple bon Dieu. me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Moun pas de gens fin comprendre. y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou, Bon Dieu créé toute bagaille, te kembe plan ça dans quel depuis dans tant longtemps. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, E foi assim para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões conforme el celestiais, propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, Dans longtemps, c'est dans
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Nous lit pour nous confier devant bon Dieu sans qu'elle saute. Nuestro tema es Nosso tema é el misterio de un cambio de dispensación. o mistério de uma mudança de dispensação. Es un misterio É um mistério todo cambio de dispensación. toda mudança de dispensação. Pueden tomar asiento los que están en pie y tienen lugar. Podem sentar aqueles que estão em pé e têm lugar. Para poder comprender lo que es un cambio de dispensación, Para poder compreender o que é uma mudança de dispensação, entendamos que hay entendamos 7 dispensaciones, entendamos que há 7 dispensações, las cuales son as quais são la primera, a primeira, la dispensación de la inocencia, a dispensação da inocência, y Adán fue su profeta mensajero, e Adão foi seu profeta mensageiro, Dispensation ça. portador del mensaje de la inocencia. portador da mensagem da inocência. Innocence là. Entendamos Entendamos que estos mensajeros que estes mensageiros dispensacionales dispensacionais son profetas mayores. são profetas Es maiores. la clase de profeta É o tipo de profeta maior que Deus pode enviar ao planeta Terra. y hay 7 dispensaciones E há 7 dispensações y por consiguiente e, consequentemente, 7 profetas dispensacionales. 7 profetas dispensacionais. Nada más. Nada mais. En cuanto a profetas dispensacionales, Quanto a profetas dispensacionais, solamente Dios tiene Deus somente tem 7 profetas dispensacionales. 7 profetas Hemos dispensacionais. visto cuál fue el profeta de la primera dispensación. Vimos qual foi o profeta da primeira dispensação? Fue el profeta Adán. Foi o profeta Adão. Luego la segunda dispensación Depois, a segunda dispensação es la dispensación de la conciencia. é a dispensação da consciência, Luego de la caída del ser humano depois en da el huerto queda del Edén. do ser humano no jardim do Éden. Y su mensajero E seu mensageiro es el profeta Set, é o profeta Sete, hijo de Adán y Eva. filho de Adão e Eva. Luego, Depois, la tercera dispensación a terceira dispensação es la del gobierno humano. é a do governo humano. Y su profeta mensajero E seu profeta mensageiro el profeta Noé. foi o profeta Noé. El profeta O profeta que Dios envió que Deus enviou antes del diluvio. antes do dilúvio, Y a través de ese profeta e através desse profeta dado a conocer a los seres humanos foi revelado aos seres humanos el cambio de dispensación a mudança de que dispensação Dios estaba entrelazando. que Deus estava entrelaçando nesse tempo. Recordemos Recordemos que las dispensaciones que as dispensações se entrelaçam una con la otra. uma com a outra. Y ahora, E agora, luego de la dispensación depois da dispensação del gobierno humano, do governo humano, de la cual Noé fue su mensajero, da qual Noé foi seu mensageiro, vino la dispensación de la promesa. veio a dispensação da promessa. Es la cuarta dispensación. É a quarta dispensação, Dispensación de la promesa. a dispensação da promessa. Y su profeta E mensajero seu profeta mensageiro fue el padre de la fe, foi o pai da fé, Abraham. Abraão. El profeta y patriarca O profeta e patriarca Abraão es el mensajero é o mensageiro de la cuarta dispensación. da quarta de la dispensação, dispensación de la promesa. da dispensação da promessa. Luego la quinta dispensación Depois, a quinta dispensação es la dispensación de la ley. é a dispensação da lei. Y su profeta mensajero E seu profeta mensageiro es el profeta Moisés, é o profeta Moisés, el cual trajo o qual trouxe de parte de Dios da parte de Deus el mensaje de la ley a mensagem da lei para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Luego, Depois, la sexta a dispensación sexta dispensação es la dispensación é a dispensação de la gracia. da graça, Y el mensajero de la dispensación e o de la gracia mensageiro da dispensação da graça es Jesucristo, é Jesus Cristo, el príncipe de paz. o príncipe de paz. Cuando Jesucristo Quando Jesus Cristo estuvo 2000 años atrás esteve aquí en la tierra, 2000 anos atrás aqui na Terra,
allí se estaba entrelazando Ali estava se entrelaçando la dispensación de la a gracia dispensação da graça con la dispensación de com la a ley. dispensação da lei. Por eso apareció Por isso apareceu el profeta o profeta de una nueva de uma dispensación. nova dispensação. Apareció al final Apareceu no final da dispensação que estaba llegando que estava chegando a su final. ao seu final. Apareceu no final da dispensação da lei. Aí apareceu o mensageiro de uma nova dispensação, de la nueva dispensación de la gracia. da nova dispensação da graça, da sexta dispensação. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo estos mensajeros como estes mensageiros aparecem no final de una dispensación de uma dispensação y traen un mensaje e trazem uma mensagem para uma nova dispensação. y Dios abre E Deus abre una nueva uma dispensación nova dispensação através através desse profeta mensageiro dispensacional. bajo el ministerio de Jesucristo Sob o ministério de Jesus y Cristo su obra de e redención sua en la cruz obra del de redenção na cruz do Calvário, había sido introducida una tinha nueva sido dispensación, introduzida uma nova dispensação, lo cual a qual no comprendían las personas as de aquel pessoas daquele tempo não compreendiam tiempo y pensaban que Jesús era un loco. e pensavam que Jesus era um louco. Decían Diziam que Jesús que Jesus era samaritano, que tenía demonios que tinha demônios e assim por diante. pero era la presencia de un profeta dispensacional Mas era a presença de um profeta dispensacional neste planeta Terra, en medio del no pueblo meio do hebreo, povo hebreu, al final no final de la dispensación de la da ley. dispensação da lei. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo se entrelazan como se las entrelaçam dispensaciones as dispensações y cómo los profetas e dispensacionales como os profetas dispensacionais aparecem al final no final de una de dispensación uma dispensação para Dios entrelazar para Deus entrelaçar com essa dispensação que está chegando ao final, entrelaçar uma nova dispensação e assim realizar a obra correspondente a essa nova dispensação. Podemos ver Podemos ver cómo sucedió 2000 años atrás como aconteceu 2000 anos atrás en el entrelace no entrelace de la dispensación de la da gracia dispensação da graça la dispensación de la com a ley. dispensação da lei, O sea, el entrelace ou seja, o de entrelace la sexta dispensación, da sexta dispensação com a quinta dispensação. los que estaban bajo la quinta dispensación Os que estavam sob a quinta dispensação da lei combateram Jesus Cristo, o profeta mensageiro de la nueva da dispensación, nova dispensação, da sexta dispensação, de la dispensación de la da gracia. dispensação da graça. Y no podían comprender E não podiam compreender el ministerio o ministério de Jesus Cristo, el profeta de o Nazaret. profeta de Nazaré. Era un profeta Era um profeta dispensacional en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Cuando Dios envía un profeta dispensacional, E quando Deus envia um profeta dispensacional entre os seres humanos, un entrelace um entrelace dispensacional se estará llevando a cabo. estará se realizando. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay que há confusión para algunas personas confusão para algumas pessoas, porque não podem compreender o que é uma mudança de dispensação. cuando hay un cambio de Quando há uma dispensación, mudança de dispensação, eso entra isso entra en una forma gradual. em uma forma gradual. Va comenzando Vai começando una nueva uma dispensación. nova dispensação, Mientras todavía enquanto ainda está a dispensação antiga. y ahí es donde hay el entrelace, E aí é onde há o entrelace, porque las dispensaciones porque as se dispensações entrelazan se entrelaçam una con otra. umas com as No outras. pueden estar separadas. Não podem estar separadas, Tienen que estar entrelazadas. têm que estar entrelaçadas. Por lo tanto, Portanto, un profeta mensajero um profeta mensageiro para uma nova dispensação tiene que aparecer tem que aparecer al estar terminando ao estar terminando la dispensación. a dispensação que chegou ao seu final. O sea, que tiene que aparecer Ou seja, que tem que aparecer en medio de no esa meio dispensación dessa dispensação ao final, para hacerse para entrelace fazer o entrelace de una nueva de uma dispensación. nova dispensação. Y por eso E por isso encontramos encontramos que Jesucristo nació que Jesus Cristo nasceu al final no final, en el último siglo no último século de la da dispensación dispensação da lei.
encontramos que Jesus Cristo nasceu conforme a dispensação da lei e foi circuncidado e apresentado a Deus no 8º dia, conforme a dispensação da lei, conforme a lei de Deus, da dispensação quinta da lei. Agora podemos ver como no tempo de Jesus estava se entrelaçando uma nova dispensação e por isso encontramos as coisas da lei naquele tempo sendo cumpridas por Jesus Cristo e seus discípulos. E também encontramos outras coisas que estavam sendo colocadas pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, as quais eram a atualização das coisas que estavam na dispensação da lei. Por isso encontramos que no meio do povo hebreu se sacrificava o Cordeiro Pascual na tarde do dia 14. Mas vejam vocês, aquele Cordeiro Pascual estava representando o Messias, o qual estaria no meio do povo hebreu. E quando apareceu o Messias no meio do povo hebreu, o Senhor Jesus Cristo, do qual João Batista tinha dito que depois dele viria um, do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado, quando o viu, disse ao povo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejam vocês como João Batista apresentou um novo Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus. E agora o Cordeiro para a Páscoa, para ser atualizada a Páscoa, era um homem perfeito, nosso amado Senhor Jesus Cristo, e um profeta mensageiro de uma nova dispensação, da dispensação sexta, da dispensação da graça. João Batista estava consciente de que uma nova mudança dispensacional estava se entrelaçando e agora apresenta um novo Cordeiro para a Páscoa, o Cordeiro de Deus. Deus se proviu de Cordeiro para essa Páscoa divina que se realizaria, na qual o povo receberia liberação, assim como a recebeu na Páscoa que se realizou no meio do povo hebreu, lá no Egito. Quando aquela Páscoa se realizou, na manhã do dia 15, saíram livres os hebreus da sua escravidão. O faraó os tinha escravizado, mas durante a manhã do dia da Páscoa ficaram livres. E agora vejam vocês como Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, realizou a liberação dos filhos e filhas de Deus. Nos libertou da escravidão na qual o diabo, que é o faraó deste mundo, teve cativa a humanidade e esteve libertando seus filhos, Deus, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a Páscoa que o povo hebreu realizou no Egito, sendo atualizada, e a qual eles guardavam de ano em ano, em memória daquela primeira Páscoa que se realizou lá no Egito para a liberação do povo hebreu.
E também, em cada ocasião em que o povo hebreu, ano após ano, guardava essa Páscoa, essa festa, e estava profetizando-se que viria uma Páscoa perfeita, com um cordeiro perfeito, para a liberação de todos os filhos e filhas de Deus serem liberados da escravidão, do pecado. Agora podemos ver como Cristo realiza essa liberação. Ele é nosso libertador, como foi Moisés do povo hebreu. Moisés foi um profeta dispensacional para a liberação do povo hebreu, que Deus realizou através de Moisés. E agora, a liberação dos filhos e filhas de Deus, Deus a realiza por meio de Jesus Cristo. É Deus o libertador por meio de Jesus Cristo, o libertador de todos os filhos e filhas de Deus. E agora podemos ver como esta liberação esteve se realizando, primeiro, em nosso espírito, em nosso interior, produzindo o novo nascimento em cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, o qual chega a este planeta Terra em um corpo mortal, corruptível e temporário, para fazer contato com a vida eterna, para fazer contato com Jesus Cristo, a vida eterna, e receber sua liberação. Recebe sua liberação, recebendo o novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e ao lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, e receber seu Espírito Santo. E assim se opera o novo nascimento em cada uma dessas pessoas que são chamados na Bíblia os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus escritos no céu, desde antes da fundação do mundo, os quais estiveram dispersos por este planeta Terra. E por isso, aqui no Haiti, também há filhos e filhas de Deus. Agora, vejam vocês como se opera o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta: como pode ser feito isso? Pode acaso o homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos já estava velho. E como estaria sua mãe então? Se é que estava viva. E se não estivesse viva, para Nicodemos era impossível. Seria impossível nascer de novo e, consequentemente, era impossível entrar no reino de Deus. Mas Cristo disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora fala de um novo nascimento, porque por meio do nascimento natural que obtivemos por meio de papai e mamãe, obtivemos um corpo mortal, corruptível e temporário. E não importa como seja nosso corpo terreno, é um corpo mortal e é temporário. Mas vejam vocês, também recebemos um espírito do mundo. Tudo isto na permissiva vontade de Deus.
E por isso é que necessitamos receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, para obter um corpo teofânico da sexta dimensão do céu. Esse Espírito teofânico chamado Anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. É um corpo de outra dimensão. Um corpo como o nosso corpo daqui da Terra, mas de outra dimensão. Isso é o que Cristo esteve fazendo desde que Ele subiu ao céu, desde o dia de Pentecoste em diante, e esteve criando essa nova criação de filhos e filhas de Deus. E esteve produzindo esse novo nascimento nos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E assim esteve criando uma nova raça. Uma nova raça que começa a ser criada ao crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo. E assim receber um Espírito da sexta dimensão. A sexta dimensão é o paraíso. E dessa dimensão é que recebemos um corpo quando nascemos de novo. E quando o cristão morre, vai viver na sexta dimensão, que é o paraíso, nesse corpo teofânico. E no último dia, Cristo prometeu para essas pessoas que partiram deste planeta Terra, mas que antes de irem, tinham crido em Cristo como seu Salvador. Vejam a promessa de Cristo. Em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40, diz: E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. A comissão que Deus deu a Jesus é que todos os crentes nele que tiverem partido sejam ressuscitados no último dia. Continua dizendo no versículo 20, ou versículo 40, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como obtemos vida eterna? Crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Assim é como recebemos vida eterna. E se nosso corpo físico morrer, não há nenhum problema. Temos um corpo teofânico da sexta dimensão. E vamos nesse corpo teofânico viver no paraíso, que é a sexta dimensão, para no último dia, que é o sétimo milênio, ser ressuscitados em corpos eternos. Mas se permanecermos aqui na terra, vivos, e cremos em Cristo como nosso Salvador, e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo, e recebemos o Espírito Santo, pois nascemos de novo. E a promessa é que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós seremos transformados. E então teremos um corpo físico eterno. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos. E já nunca mais morrerão, nem ficarão doentes. Terão um corpo perfeito. Esse será o corpo que Deus viu e predestinou para cada filho e filha de Deus. Não será este mesmo corpo que temos aqui, porque este corpo
foi dado na permissiva vontade de Deus. Por isso é necessário fazer contato com Jesus Cristo, que é a vida eterna, crendo nele como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim sermos selados com vida eterna, sermos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, ou seja, para o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Fomos selados com o Espírito Santo para o dia e até o dia da redenção, até o dia em que obteremos o novo corpo, o corpo eterno, porque a adoção é a transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Essa é a adoção, como filhos e filhas de Deus, com corpos eternos, como Deus o viu desde antes da fundação do mundo e o predestinou para cada um de vocês e para mim também. Agora vejam vocês que crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo não é outra coisa a não ser entrar no programa da nova criação, no programa da criação de uma nova raça que Jesus Cristo está realizando. É uma nova criação, o que Jesus Cristo está realizando. Uma nova criação de uma nova raça, de uma raça que viverá com corpos eternos por toda a eternidade. Por isso é que, dentre todos os gentios e do povo hebreu também, Deus esteve chamando todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Há filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, em todas as nações. E por isso Ele esteve chamando e juntando seus escolhidos de era em era e de dispensação em dispensação. Agora, podemos ver o programa de Jesus Cristo para todos nós. Podemos ver que crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo não é entrar em uma seita religiosa, mas que é entrar em uma nova criação, em uma nova criação de uma nova raça que Jesus Cristo está criando, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, nos diz que Ele é o princípio da criação de Deus, dessa nova criação de seres humanos, eternos, os quais recebem vida eterna através de Jesus Cristo. Agora podemos ver o que é uma nova criação e o que é a obra de Cristo em uma nova dispensação, a dispensação da graça, que para este tempo no qual vivemos e está chegando ao seu final e, consequentemente, uma nova dispensação está se entrelaçando com a dispensação da graça. E assim, como durante a dispensação da graça, Jesus Cristo, em Espírito Santo, esteve criando para todos nós um novo corpo de outra dimensão, da sexta dimensão, um corpo teofânico, da dimensão do paraíso,
para a dispensação do reino, Cristo estará criando um novo corpo físico e eterno para todas as pessoas que já receberam seu corpo teofânico da sexta dimensão. Ou seja, para todas as pessoas que já creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Neste tempo, entram os últimos que receberão o novo nascimento, crendo em Cristo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo para completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, e assim se completar o número dessa nova criação e todos já terem o corpo teofânico da sexta dimensão e no entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, sermos transformados. Eles ressuscitarão em corpos eternos e nós seremos transformados e receberemos o corpo eterno. Por isso, São Paulo, nos falando deste mistério, nos diz em Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, que não ignoremos sobre os que morreram. Porque se creemos que Jesus murió y resucitó, cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também trairá Deus com Jesus a los que durmieron en él. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, as pessoas que creram em Cristo e seus corpos morreram, Cristo os trará ressuscitados em um corpo eterno. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vejam a promessa de Deus para o último dia. A ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Isto é, para este tempo final, na vinda do Filho do Homem, na vinda do Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. São Paulo, sendo um conhecedor deste mistério, correspondente ao último dia, profetizou dele. Também no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 49 em diante, dizendo assim: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que assim como viemos em um corpo mortal, corruptível e temporário,
vendremos viremos em um corpo eterno a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, para o momento em que os mortos em Cristo ressuscitarem e nós seremos transformados e então teremos um corpo eterno. Continua dizendo, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que não podemos continuar vivendo por toda a eternidade com este corpo mortal, porque é mortal, é corruptível e é temporário. Toda pessoa compreende que vive neste corpo somente por um tempo. Alguns por 50 anos, outros por 75 anos, outros por 70 anos, outros por 80 anos, outros por 90 anos, outros por 100 anos, e chegar a 100 anos, isso é um milagre, porque este é um corpo temporário e é um corpo corruptível, vai se corrompendo, vai ficando velho, e à medida que vai ficando velho, as células do corpo não vão se reproduzindo como se reproduziam quando éramos crianças ou jovens. Depois, se reproduzem menos e menos, até que o corpo fica muito velho e depois morre e vai para o cemitério. Por isso é que temos que compreender para quê? O porquê da nossa existência neste corpo mortal. Não é para que vivamos uma vida sem sentido, de nascer, crescer, trabalhar, comer e dormir e depois morrer. O propósito da vida não é esse. O propósito da nossa vida aqui na Terra, nestes corpos mortais, é para que nós façamos contato com a vida eterna, para que possamos viver eternamente em um novo corpo, em um corpo eterno, e sejamos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito da nossa vida aqui na Terra. Por isso, Cristo disse, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Isso é o primeiro para todo ser humano, para que possa fazer contato com a vida eterna e receber vida eterna e possa viver por toda a eternidade em um novo corpo, em um corpo eterno, e possa ser assim a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa como seja esse corpo terreno, é temporário e é mortal. Mas há um novo corpo que Jesus Cristo tem para cada um de vocês e para mim também. Um corpo eterno, no qual estará restaurado tudo que perdeu Adão e Eva. E seremos todos iguais ao Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que leu a Bíblia desejou ser como nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o propósito de Cristo, que todos sejamos como Ele. E por isso, Ele está criando uma nova raça. É um programa de criação. A criação de uma nova raça. Agora vocês, quanto ao seu corpo terreno, pertencem à República do Haiti. Mas, quando os escolhidos do Haiti receberem o novo corpo, vocês todos pertencerão à República Celestial.
a Nova Jerusalém, quanto ao seu corpo físico. Agora, quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo, nasce na República Celestial, na República do Céu, na Nova Jerusalém. Nasceu em um novo mundo, mesmo que seu corpo físico ainda pertença à nação onde está vivendo, mas somos cidadãos celestiais. Agora, vejam vocês este mistério. Este é um mistério do reino de Deus. E vejam como entramos no reino de Deus. Como disse Cristo a Nicodemos. E, consequentemente, nossos nomes estão escritos no céu, lá, na Nova Jerusalém, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Para este tempo final, com a mudança de dispensação, o qual está se entrelaçando com a dispensação da graça, a dispensação do reino, que é a sétima dispensação, está se entrelaçando com a dispensação da graça. E Cristo, neste capítulo 15 de Coríntios, onde nos fala que seremos semelhantes à imagem de Cristo, nos fala coisas que são para uma nova dispensação. Tudo relacionado à ressurreição dos mortos e à transformação de nós, os que vivemos, corresponde a uma nova dispensação, a dispensação do reino. E para este entrelace, vejam vocês as coisas que estarão acontecendo. Continua dizendo São Paulo, eis que vos digo um mistério. É um mistério do reino de Deus, do que São Paulo está falando aqui. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, que nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, ou seja, mas todos vamos ter um corpo eterno, vamos receber uma transformação, os que estamos vivos e os mortos, em Cristo, quando ressuscitarem, vão ressuscitar em um corpo eterno. Continua dizendo a ordem para este evento. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, porque soará a trombeta. Que trombeta tocará? A trombeta final. Agora, se vem a final trombeta, pois tem que vir o final mensageiro de Deus. Tem que vir o profeta mensageiro da dispensação final. Quando se fala da trombeta de Deus, ou uma grande voz de trombeta, temos que compreender que é a voz de Cristo, a voz de Deus, falando uma mensagem para seu povo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 a 11, depois continuaremos no capítulo 15 de Coríntios. Apocalipse capítulo 1, verso 10 al 11 dice: Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso Senhor Jesus Cristo. É a voz de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande voz de trombeta.
E essa voz, São João a escuta no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? O sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós aqui na terra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que um dia diante do Senhor é como 1000 anos. E também o Salmo 90, versículo 4, do profeta Moisés, dá testemunho do mesmo. É para o dia do Senhor, o sétimo milênio. A grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, nos falando uma mensagem dispensacional. Quando se fala de uma grande voz de trombeta, se fala de uma mensagem dispensacional. A voz de Deus, a voz de Cristo, nos falando, nos dando uma mensagem dispensacional. E para o último dia, no entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, está a grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a grande voz de trombeta ou trombeta final? A trombeta do Evangelho do Reino. E agora, vejam vocês, como para este tempo final soa a trombeta do Evangelho do Reino, que é a final trombeta, é a mensagem da dispensação do reino, da última dispensação, e para o qual vem o mensageiro da última dispensação, da sétima dispensação. Esse é um profeta dispensacional. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora vejam vocês, que quando ele faz este chamado para subir onde ele está, ele fala com uma voz de trombeta. Diz, capítulo 4 de Apocalipse: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. O que diz essa voz? Sobe aqui. Onde vamos subir? Temos que subir a algum lugar, pois ele diz: sobe aqui. De era em era, os filhos de Deus subiram à era que lhes corresponde. E neste tempo, nos corresponde a era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação e onde se entrelaça a dispensação do reino com a dispensação da graça. Aí subimos ao escutar a voz de Cristo nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vejam vocês, Ele prometeu nos revelar todas estas coisas que vão acontecer neste tempo final. E como o fará? Como vamos escutar essa voz? Primeiro, temos que subir à era da pedra angular, onde Ele estaria falando neste último dia e onde estaria se entrelaçando uma nova dispensação, a dispensação do reino, a sétima dispensação com a dispensação da graça, ou seja, com a sexta dispensação. E assim como falou no Antigo Testamento, por meio dos profetas, em cada dispensação, para introduzir uma nova dispensação, estará falando por meio de um profeta dispensacional.
na era da pedra angular e na dispensação do reino, nesse entrelace, e estará, por meio desse profeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16, diz assim, e Apocalipse 22, versículo 6, nos diz assim, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para que enviou o seu anjo mensageiro? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não há outra forma para conhecer as coisas que hão de acontecer neste tempo final, exceto por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Este é o tempo onde está se entrelaçando a dispensação do reino com a dispensação da graça, e a voz de Jesus Cristo, como uma grande voz de trombeta, está soando e está nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Essa grande voz de trombeta, essa trombeta final, a mensagem do Evangelho do Reino, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus com essa grande voz de trombeta, como disse Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24 e versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Agora vejam vocês, como seriam juntados todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta no último dia. Essa é a trombeta final. A final trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Ou seja, em corpos eternos serão ressuscitados os mortos que antes de morrer tinham crido em Cristo como nosso Salvador, tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo e tinham recebido o seu Espírito Santo. E depois morreu seu corpo físico e foram viver no paraíso, no corpo teofânico da sexta dimensão. Ali se encontram, esperando a ressurreição, que será conforme a promessa, a trombeta final. E qual é a trombeta final? A mensagem do Evangelho do Reino. A trombeta do Evangelho do Reino, neste último dia, que estará chamando e juntando todos os seus escolhidos e estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Para quê? Para chamar e juntar seus escolhidos e, depois, os mortos em Cristo ressuscitarem corpos incorruptíveis, corpos imortais, corpos eternos. E nós, os que vivemos, o que diz? E nós seremos transformados. Receberemos uma transformação. Seremos mudados, transformados em nossos átomos. E estes corpos mortais será absorvido pela vida eterna. Será absorvido por um corpo eterno. E assim, teremos essa mudança de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, de um corpo temporário para um corpo eterno. Essa é a promessa divina para todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. É necessário, de outra forma, teremos que morrer. Mas haverá um grupo de seres humanos
que não verão morte, mas que serão transformados. E para viver eternamente em um corpo, é necessário que esse corpo seja eterno. E para ser eterno, tem que ser um corpo criado por Jesus Cristo. E esse é o corpo que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. Eu vou receber. E cada um de vocês também. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Desaparecerá a morte desses seres humanos. Desaparecerá a morte dessas pessoas. Nunca ficarão velhos, nunca ficarão doentes e nunca morrerão, porque serão a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nova raça, a nova criação que Jesus Cristo está criando, da qual Ele é o primeiro, Ele é a cabeça dessa nova raça. Essa é a nova raça que governará este planeta Terra. Essa é a nova raça que reinará com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E dessa nova raça, o Haiti tem muitas pessoas. E todos os países latino-americanos também. E os está chamando. E os está juntando. Com o quê? Com a grande voz de trombeta neste último dia. Com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Com a grande voz de trombeta da mensagem da 7ª dispensação, da mensagem da dispensação do reino. E por isso é que vocês estão aqui, e eu estou aqui com vocês, porque Ele está chamando e juntando todos os seus escolhidos neste último dia, e os está colocando em seu corpo místico de crentes, na era da pedra angular, para em breve os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos, e nós os que vivemos ser transformados neste último dia. Vimos, nesta ocasião, o mistério de uma mudança de dispensação. Quando há uma mudança de dispensação, vejam vocês, tem que haver um entrelace. E para isso, tem que aparecer um profeta dispensacional. O profeta para essa nova dispensação, com a mensagem dessa nova dispensação. E tem que chamar e juntar todos os filhos de Deus em uma nova dispensação, ou seja, passá-los a uma nova dispensação onde estão as bênçãos de Deus para essa nova dispensação. E chegamos ao tempo de entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Chegamos ao tempo da mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Chegamos ao tempo de uma mudança de dispensação. E vimos o que é o mistério de uma mudança de dispensação. Vimos que os que ficam na antiga dispensação não podem receber os benefícios que Deus tem para uma nova dispensação. Os que ficaram na dispensação da lei não puderam receber os benefícios da dispensação da graça. E agora, vejam vocês, para todos os que passaram pela dispensação da graça,
há uma nova dispensação que trará grandes bênçãos. É a dispensação do reino, que trará as bênçãos do reino de Deus, para podermos receber nossa transformação, os que vivemos, e os mortos em Cristo receberem a ressurreição em corpos eternos, e irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e estarem ali por 3 anos e meio, com Jesus Cristo nessa festa, para depois regressar à terra para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que estará sob a dispensação do reino. E durante a dispensação do reino, nesse glorioso reino milenial, estará se pregando a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. A mensagem da nova dispensação, da dispensação do reino, gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, neste último dia, no entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Uma mudança de dispensação. Vimos o que é uma mudança de dispensação e as bênçãos que há nessa mudança de dispensação para os que entram. A nova dispensação. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando o testemunho do mistério de uma mudança de dispensação, que Jesus Cristo, o anjo do pacto, os abençoe e os encha do conhecimento dessa mudança de dispensação, os encha do conhecimento de todos os mistérios da dispensação do reino e os abençoe com as bênçãos da dispensação do reino. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, conforme a promessa de Deus. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.